Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero estar aqui saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus e seja bem-vindo ao nosso canal, você que está aqui chegando pela primeira vez, que você possa estar conosco até o final, né, dessa transmissão, onde aqui nos encontramos dentro de mais um quadro de escola dominical específica, né, que é para os adolescentes, que é o quadro Adolescentes de Deus. E agradecemos a Deus por mais um ano que passou, por mais início desse ano. Espero que todos tenham tido um bom feriado do dia 25 de dezembro, como também a passagem aí do dia 31 para o dia 1º. E aqui estamos, né, diante de mais um tema que agora vamos estar adentrando neste novo período, né, de 2025, que é o primeiro trimestre. E aqui dentro da classe do adolescente, o tema central, estaremos tratando aí de alguns pontos, né, que o professor aqui, né, montou, né, preparou esse estudo aí de 13 lições, e estaremos aí dentro e focado, né, dentro do livro do princípio de todas as coisas, o livro de Gênesis. E a teopraxia desse estudo, né, se trata do livro dos grandes começos. Então, a teopraxia se trata da prática. E a prática relacionada ao livro de Gênesis é estarmos, né, pondo em prática a nossa fé com respeito a tudo quanto o Senhor nos revelou. E esta fé e esta crença parte justamente, né, de crermos no que o Senhor tem dito na sua palavra e no que diz respeito ao início de todas as coisas. Aí entramos dentro do campo em que nós cremos à luz da palavra de Deus e que é tratado em sala de aula e grade teológica a questão do criacionismo. Nós somos criacionistas, não somos evolucionistas. Fato este em que a primeira lição desse primeiro trimestre de 2025 vai tratar justamente dessa questão: criacionismo versus evolucionismo. Amém? Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer por mais este ano que tem se iniciado e por mais esta oportunidade que estamos aqui. E ainda diante de todas esse adeus ao ano velho, Pai, e o bem-vindo ao ano novo, tudo isso só gera em nós, ó Pai, uma expectativa maior com respeito à iminência da volta do teu santo Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque a tua palavra mesmo diz que a cada dia que se passa, estamos nós mais próximo da redenção. Porém, enquanto aqui estamos, ó Pai, queremos, ó Pai, pedir a tua bênção sobre mais esse momento. Estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição aqui já no primeiro trimestre, da classe dos adolescentes, a lição número 1, Pai, que vai tratar aí, né, da questão do criacionismo, no que diz respeito à fé segundo a tua revelação, a revelação da tua palavra, e o evolucionismo, ó Pai, que está mais baseado e fundamentado, né, sobre o aspecto de especulações, porque se trata da teoria da evolução.
ser conosco, Senhor, durante todo esse período. Abençoa cada adolescente. Liberta aqueles, Senhor, que ainda não são libertos, Pai. E fortalece aqueles que já estão nos teus maravilhosos caminhos. Faz isso, Pai, é que nós pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar aqui abrindo nosso PowerPoint, tá bom? A mensagem. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Em outras traduções diz que Deus disse, haja luz, disse Deus. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Vamos descobrir. Você já ouviu falar sobre criacionismo e evolucionismo? Provavelmente você que é meu adolescente aqui, que já tem estado em classe de aula, uma grande e forte possibilidade, dependendo do grau de estudo que você se encontra, em que você já teve alguma aula em que foi falado sobre essa questão da teoria da evolução, o evolucionismo, provavelmente. A Bíblia ensina claramente que Deus criou o mundo e o ser humano. Por outro lado, é comum o ensino escolar, olha aí, da proposta evolucionista, que é contrária à verdade bíblica, ensinar algo distinto. Saiba que a Bíblia está correta e não erra no relato da criação. O criacionismo é o ensino que defende que tudo que existe, deixa eu ver aqui, tinha aberto para vocês, que tudo que existe foi criado por Deus. Já o evolucionismo nega essa possibilidade. O que fica para nós dentro do vamos descobrir, caro adolescente, é que você guarde esse termo, teoria da evolução. Este que trouxe essa afirmação só tem sido, até então, sedimentada sobre especulações, teorias. Nada foi provado quanto a essa questão, né, do que diz os evolucionistas. Então, é isso que nós vamos estar vendo aqui adiante. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 1, 26 a 31, capítulo 2, versículo 7. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Disse ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Deus criou aqui, pela palavra de Deus, o homem, segundo a sua imagem, e lhe delegou domínio. Domine ele sobre a sua criação. Criou, pois, Deus o homem, novamente, sua imagem, mas de Deus o criou, homem e mulher os criou. Por isso que trago essa imagem dentro aí da capa e do tema, um gorila, né, um macaco, porque o evolucionismo diz, a priori, que somos frutos de uma ameba, de uma planta, e dentro desse processo evolucionista, nós chegamos aí à questão de que do macaco, e o macaco se transformou, e essa evolução se culminou, ou seu clímax, no homem. Então, que fica aqui já de princípio, enderrocada essa afirmação, é que, se fosse assim, porque hoje ainda existe essa espécie, estaria ela em evolução? Ou apenas isso se trata, como é, apenas um mito? Apenas um fake news, uma farsa? Porque nós, todos quanto olharmos para as Escrituras e abraçarmos,
né, como princípio da nossa crença e fé. Jamais poderíamos aceitar qualquer princípio, né, teórico com respeito a que o mundo surgiu de uma explosão, né, nas regiões do nada e passou a surgir tudo através desses processos. Isso é, né, foge à nossa própria questão racional, né? Achar um fundamento dessa questão quando a criação mostra claramente diante das suas inúmeras e múltiplas diversidades dentro dessa criação, que aqui que estamos lendo está falando do homem, dos animais, né, dos peixes do mar, das aves do céu. E mesmo dentro já dessa área, quanta diversidade já não tem. E dentro dessa diversidade, complexidade, como isso poderia ser apenas fruto de algo comum, algo se evoluiria desta maneira, com tamanha sabedoria, criatividade. Então, logo, isso pode estar justamente fundamentado sobre aquele que não tem a sabedoria, mas ele é a sabedoria, que é o Senhor, que é Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, se vos dão para mantimento. E todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Observe que, diante desse processo criacionista, há um sujeito, há um ator, há um fundador, há um criador, e esse é Deus. Louvado seja Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe as narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então deve ser provavelmente dentro desse aspecto, porque que eu estou conhecendo o conteúdo juntamente com você, que vai se tratar essa questão, já combatendo essa questão, né, do evolucionismo com respeito às suas especulações. Primeiro ponto, o ensino da criação divina. Uma doutrina fundamental. A Bíblia Sagrada, em seu primeiro versículo, afirma: no começo Deus criou os céus e a terra. Esse texto deixa claro que Deus é criador. O verso também é a introdução de todo o relato da criação que envolve o céu, as águas, a terra, o reino vegetal, os astros, seres marinhos, aves, animais e raça humana. O Senhor fez tudo o que desejou fazer. Ninguém o aconselhou para que tomasse suas decisões. Vamos ler ali o Salmo 135, 6. Salmo 135, versículo 6. Onde o salmista declara: tudo o que o Senhor deseja, Ele faz, no céu e na terra, nos mares e em todo os abismos. Isso fala do atributo único de Deus, que é o atributo da onipotência.
ninguém o aconselhou para que tomasse suas decisões. Já vemos isso em Isaías 40. Isaías está logo abaixo aqui. 40, versículo 14, né? Se eu estiver equivocado, só voltar lá. Versículo 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse entendimento, e que ele mostrou a vereda do juízo, que ele ensinou conhecimento e lhe mostrou o caminho de entendimento? Não houve, né? Foi ele mesmo que tem nos dado essa revelação quanto à questão da origem de todas as coisas. Segundo, a criação aponta para o Criador. Ao olharmos para o universo, notamos que não é possível supor que ele veio a existir aleatoriamente. Nos últimos anos, da década de 1990, os cientistas descobriram que existem 29 características do universo, precisamente ajustada para que a vida na Terra seja possível. Outro cientista, ganhador do Nobel de Física em 1978, afirmou que as observações da ciência moderna apontam para uma criação sobrenatural. Em resumo, seria impossível o planeta Terra existir em condições perfeitas para a vida, a não ser que tenha sido planejado para este fim. Tal combinação é chamada de sintonia fina. O profeta Isaías, há milhares de anos, já anunciou que Deus é quem criou todas as coisas. Terceiro subponto, a precisão científica da Bíblia. A Bíblia não é um manual científico. No entanto, ela apresenta muitas afirmações relacionadas ao campo da ciência. Vejamos alguns exemplos que a Bíblia mostra há milhares de anos, mas que a ciência só descobriu recentemente. O ciclo hidrológico. A Terra está suspensa no vazio. O ar é pesado. O tempo, espaço e matéria tiveram começo. A Terra é uma esfera. As estrelas são incontáveis. Há vários outros exemplos que demonstram a grandeza da palavra de Deus, do Senhor e das verdades bíblicas sobre a ordem natural do mundo. Tudo isto deve levar o ser humano a crer em Deus e ter confiança no relato das Escrituras. Segundo ponto, a teoria do evolucionismo. Vimos o criacionismo, está ali os versículos bíblicos para que você, cara adolescente, possa estar parando a transmissão e consultando, né? Então, estou aqui lendo, porque nós estamos conhecendo o conteúdo, e a questão da leitura bíblica tornaria mais demorado, né? A questão da gravação, quando o princípio deste quadro já conhecemos o conteúdo da lição, que será tratado em classe de aula no domingo. Amém? Quando o Senhor permite, fazemos sim algum comentário, que assim seja pela direção, né, e total dependência do Senhor. Mas no caso ali, já estava tratando da questão que a Bíblia já falava de algo que recentemente foi descoberto, quando a Bíblia já falava sobre isso há muito tempo, ainda que a Bíblia não está preocupada em provar, né, ou buscar na ciência a sua própria identidade e verdade, de maneira alguma. Segundo a proposta evolucionista, vamos lá. O que significa? Evolucionismo é a teoria que defende o surgimento da vida através da evolução lenta e gradativa das espécies. Tal ideia é contrária à doutrina bíblica de que Deus criou os homens, a natureza e os animais. Segundo a proposta evolucionista, ao longo dos milhares de anos e por meio de sucessivas etapas, os seres vivos sofreram adaptações de acordo com o ambiente no qual viviam, até chegarem ao estado atual. Segundo o pressuposto naturalista. O evolucionismo está apoiado no naturalismo. Filosoficamente, o naturalismo defende a ideia de que apenas as leis e forças naturais operam no mundo. Nessa hipótese, não há espaço para o sobrenatural. Logo, as ideias naturalistas excluem Deus de todas as suas conclusões. Portanto, neste campo, todos já iniciam as investigações científicas partindo do pressuposto de que
não é aceitável nenhuma proposta sobrenatural. Terceiro, o evolucionismo não pode ser provado cientificamente, como já foi dito no começo. Infelizmente, a teoria evolucionista não é ensinada como uma hipótese ou sugestão para explicar o surgimento da vida, mas como verdade absoluta. Uma vez assim, colocada diante dos alunos, faz com que o criacionismo pareça ser uma explicação anticientífica sem fundamentos sólidos. Entretanto, a verdade é que as conclusões de cientistas evolucionistas estão cheias de suposições e hipóteses não comprovadas cientificamente, ou seja, como já foi dito, puras especulações. Poderia até melhorar um pouco. Pobríssima, prorrébima. Em pontos, especulações, né? Em pontos das pesquisas em que não há certeza ou comprovação, eles fazem conclusões forçadas e que descartam Deus e o fator sobrenatural do cenário. Até hoje, a teoria evolucionista não foi comprovada cientificamente. Observe, né, que desde que o mundo existiu, até agora, ainda não saiu do campo e jamais poderá sair daí, né? Do campo da teoria. Porque tudo que a Bíblia ela diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus ela é comprovada pela própria experiência. Vivenciamos a realidade de Deus. Vivenciamos a realidade da existência de Deus, cara adolescente. Os sentimentos, a sensibilidade da sua voz e tudo quanto nos envolve jamais poder estar dentro e unicamente de um campo naturalista, sem qualquer questão sobrenatural. Isso seria de caráter impossível. Quantas não são nem a grandiosidade da criação, cara adolescente, mas as minúcias de um inseto, a minúcia de qualquer ser criado, menor que seja, do molusco no fundo do mar, preso sobre a rocha, e tantos outros minúsculos seres vivos. Como isso poderia explicar que algo natural poderia se desenvolver dentro dessa diversidade e complexidade maravilhosa e grandiosa que o é a criação em toda a sua esfera em que ela existe e que não só conhecemos e somos testemunha ocular, como aquelas que conhecemos através de estudos que acompanhamos pela mídia e nos admiramos. Só temos uma única coisa a fazer: é adorar e engrandecer o nome do Senhor. Terceiro, a palavra de Deus permanece para sempre. O evolucionismo é o registro fóssil. Talvez alguém questione: os fósseis comprovam o evolucionismo? Não. Se comprovasse, deveriam ser encontrados fósseis que demonstrem a suposta transição nas espécies. Por exemplo, deveria haver muitos fósseis de animais em transição da água para a terra. Os registros fossilizados até indicam alguma pequena alteração nas formas de vida, mas nada que apoie a forma robusta à teoria da evolução. O testemunho bíblico sobre a criação. Vários textos bíblicos dão testemunho da criação divina, como relata em Gênesis. O Senhor colocou a terra em seu preciso lugar para que fosse habitada. O profeta Isaías declarou: o Senhor Deus criou os céus e estendeu, como a terra e tudo que nela existe, e deu vida e fôlego a todos os seus moradores. Deus falou por meio do profeta: foi eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A palavra de Deus sempre permanecerá. Paulo declarou que desde que o Pai criou o mundo, suas qualidades podem ser vistas na criação. Mas
Muitos homens se recusam a reconhecer o Senhor como Criador e não lhe dão glória. Antes são ingratos por causa disso. Suas mentes estão vazias e cheias de escuridão. Apesar de todo esforço tolo do ser humano, Deus nunca deixará de ser o único e sublime Criador. Sua palavra é a verdade e permanecerá para sempre. O criacionismo bíblico é a verdade sobre a origem da vida. O evolucionismo não se apoia em verdades científicas confiáveis. Deus criou tudo o que existe. É Ele quem mantém a natureza e a vida. Ele é o dono de toda a criação. Logo, a Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo o sempre. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e um abraço a todos e até a próxima lição. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade em que aqui estamos, ó Pai, somente relembrando. É claro, para todos quantos já têm esse contato, ó Pai, com tais declarações, estamos apenas aqui renovando a nossa mente quanto ao fundamento sólido e eterno que é, Senhor, a revelação da Tua Palavra. É nela que cremos e somos, ó Pai, de coração, criacionistas. Cremos no Senhor como o único Senhor, o único Deus e o único Criador. Logo, Pai, mais uma vez, Senhor, ao Senhor e sempre, seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Por tudo isso, Pai, nós oramos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.